Tudo o que se faz no mundo, se faz por uma esperança. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. A fé em Cristo como exercício de vida, seguindo os princípios de Lutero.
Uma história de esperança que se faz presente em cada um de seus membros, reunidos em 3.000 comunidades e pontos de pregação, do extremo norte ao extremo sul do Brasil, formando uma igreja nacional e multiétnica. Ser um evangélico luterano é vivenciar a liberdade cristã, dedicada a Deus e ao próximo, seguindo os princípios de Lutero. Justificados por Deus através da fé, somos libertos de todos os pecados. Fé e amor perfazem a natureza do cristão. A fé recebe, o amor dá. A fé leva a pessoa a Deus, o amor a aproxima das demais. Através da fé, ela aceita os benefícios de Deus. Através do amor, ela beneficia seus semelhantes. Jesus conosco está. Seu reino é a nossa herança. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. A nossa IECLB. Olá! Olá, mulheres da Oase, da União Paroquial Gandu. Olá, mulheres do Sino do Espírito Santo, até Belém. Que prazer vê-las. Aliás, só tem mulheres na sala? É bem provável que tenha algum homem escutando a nossa conversa agora. Mas eles são bem-vindos, pode vir. Será um prazer muito grande conversar. Nós vamos conversar muitas coisas que servem para os homens, servem para as mulheres, servem para todas as pessoas. Eu sou Vilney Roberto Varzim, eu moro um pouquinho longe da casa de vocês. Eu moro no sul do Brasil. Pelotas, Rio Grande do Sul. Conhecem? Olha aqui no mapa, lá. Ah, naquele pontinho ali, bem distante. Deixa eu ajustar melhor aqui. É que eu estou. Aqui, nesse pontinho. Isso é um pouquinho longe. Só para vocês se localizarem, eu estou de novo ali, ó, nesse pontinho, em termos de Brasil, e vocês estão ali. Isto é mais ou menos assim, uns 3.000 quilômetros de distância. Pelotas é uma cidade de 350 mil pessoas, aproximadamente. Ela é uma cidade, eu gosto muito dela, uma cidade plana, uma cidade tranquila, 7 metros acima do mar. Ela tem uma praia de lagoa, Lagoa dos Patos. É a maior lagoa da América Latina, tem 400 quilômetros quase de comprimento. E aqui é a nossa praia em que a gente vai se banhar com água doces, né? Nós não temos as águas de vocês. Porém, nós temos aqui uma característica muito importante, que é, entre outras coisas que nós temos, Pelotas é a cidade do doce. Nós temos uma grande festa, que é a Fena Doce. É uma festa linda. Esse ano não tem porque estamos recolhidos, mas são doces bastante deliciosos. Eu sou suspeito em dizer, mas são os doces belíssimos, normalmente de origem portuguesa. E é daqueles doces... Tá bom, vou parar, né? Porque fazer tortura a esta hora também não é legal. Pois bem, eu sou psicólogo, vou tirar meu nome daqui, eu vou falando com vocês, vou fazendo coisas assim ao vivo aqui, porque é assim. Eu sou psicólogo, fui professor por 35 anos, professor de eletrônica, de telecomunicações. Eu trabalhei com rádio por mais de 40 anos, trabalhei com televisão e faço um monte de coisas. Mas desde os 15, 16 anos eu trabalho com gente, eu faço palestras, eu me envolvo com as coisas da palavra. Para que vocês entendam, eu tinha 15 anos, até os 15 anos, eu era absolutamente gago. Eu não conseguia falar 2 palavras consecutivas e eu me atrapalhava. Quando eu conheci a fé, quando me foi apresentada a fé, eu conheci Jesus, eu conheci a palavra de Deus. E aconteceu uma coisa fantástica. Eu ganhei de presente a possibilidade de falar sem gagueira. Foi um milagre que eu ganhei sem ter pedido a Deus. E eu sou muito grato a Deus por ter me dado essa possibilidade. E junto Deus me deu um dom de falar. E é por isso que eu estou aqui com vocês. Eu quero ficar esse tempinho aqui com vocês
aproveitando esse dom que Deus me deu. Eu sou muito grato. Aliás, minha primeira pergunta para vocês: vocês já descobriram o dom de vocês? Deus tem um dom para cada um. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz isto. Por isso, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. E o meu desejo é que daqui um pouco, quando terminar a nossa conversa, todas vocês, ou todos que estiverem da sala, saiam melhores, mais animados, mais entusiasmados, mais dispostos a enfrentar a vida. Você sabe que a vida não é sempre cor-de-rosa, a vida não é sempre aquela coisa incrível, né? A vida tem seus percalços, tem seus problemas, tem suas dores, mas o negócio é viver, o negócio é enfrentar. E nós, como cristãos, temos uma arma incrível, uma arma fantástica, que é a possibilidade de nos agarrar na mão de Deus e tocar em frente. Então, para isso que eu estou aqui para conversar com vocês hoje. E o tema que nós acabamos escolhendo é esse: cuidar de quem cuida. De cuidar de quem cuida. Por que esse tema é importante? Porque quem cuida também adoece, quem cuida também se entristece, quem cuida tem dificuldades, quem cuida tem tristezas, melancolias, crises, essas coisas todas. Então, nós que estamos vivendo numa época anormal, nós não tínhamos vivido um tempo assim. Alguém de vocês tinha vivido? Fala sério. Não é possível que vocês sejam tão antigas. Nós não tínhamos vivido nada assim. E nós estamos no ponto central de uma crise do planeta. E o planeta inteiro não sabia, não tinha nos seus manuais como enfrentar esta vida em pandemia. Você sabe, quando pega um remédio, tem pessoas especialistas. Na farmácia ainda abre a caixa e lê a bula. Como se toma, que horas toma, quantidade que toma. Tem instruções ali. A pandemia não teve bula, não teve instruções. Mas é interessante, nós estamos em 2020, vivendo esse momento muito doido. Não é a primeira vez que o mundo tem uma crise, vocês sabem disso, uma crise grande. Só para rapidamente a gente lembrar um pouquinho, a peste bubônica, que também era chamada de peste negra, na meados do século XIV, criou uma pandemia no mundo. O que era interessante, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha a Globo, não tinha essas coisas, e naquela vez morreu 1/3 da população da Europa. 1/3. É muita gente. Então, a peste bubônica, século XIV. Depois houve uma outra grande crise no mundo, que foi a cólera, a primeira epidemia global, em 1817. A primeira só na Europa, agora global. E estas foram centenas de milhares de mortes de pessoas que perderam a vida por causa da cólera. A gripe espanhola, em 1918, foi outro grande episódio que também causou um dano terrível, de 40 a 50 milhões de pessoas que morreram. Então, vários episódios. Um outro momento da história da humanidade foi com a gripe suína. Essa nós já vivemos, 2009. Talvez não tenhamos chegado tão perto, não tenhamos experimentado, mas também foram milhares de mortes nesse período. Depois de tudo isso, a gente achava que já tinha visto de tudo, quando de repente chega 2020, que é o nosso ano. O ano da pandemia, o ano do Covid, o ano do coronavírus, o ano em que a gente não sabe bem o que fazer ainda. E aqui eu quero fazer a primeira reflexão com vocês. Nesses episódios do passado, tinha gente lá, não tinha? Você sabe o nome deles? Não, né? Você sabe como é que era a família deles? Não. Mas para cada um desses episódios, Deus escolheu pessoas para passar aquela experiência.
Aliás, em toda a história da humanidade, vocês lembram na Bíblia, quando a gente lê de que o povo saiu do Egito e foi para Canaã? Lá tinha famílias, eles estavam vivendo a vida deles, normal, tranquila, trabalhavam, faziam churrasco, não sei se faziam churrasco, faz de conta que fazem. E daqui a pouco chega alguém e diz, olha, está acontecendo um papo aí que nós vamos sair daqui. Vocês imaginem o que deu de confusão naquilo lá, alguns dizendo, eu não vou. Esse líder aí, esse cara que está querendo nos levar, esse cara nem sei se ele é muito sério. Eles ficaram lá. Muito bem, mas lá tinha milhares e milhares e milhares de pessoas que tiveram a experiência de viver a saída do Egito. Deus escolheu aquelas pessoas. Outros momentos, né? Quando aí a Arca de Noé, né? Pessoas estão vivendo lá. Pessoas estão vivendo as suas vidas, têm suas casas, suas famílias. Daqui a pouco eles dizem, olha, eu vi aí no site, faz de conta que tinha na site naquela época, vai chover. E outros dizem, bobagem, esse site nada dá certo, previsão de meteorologia não dá certo. Não, mas tem um cara aí, o tal do Noé, que está dizendo que esse cara entende meteorologia, vai chover. E lá pessoas foram envolvidas, elas foram escolhidas para viver aquele momento. Dá um salto. 2020. Vocês que estão aí, na sua casa, agora, na frente do seu celular, na frente do seu computador, olhando na TV, que fica muito legal na TV. Nós fomos escolhidos para viver uma página importante da história da humanidade. Pois bem, então nós não somos pessoas quaisquer, nós somos pessoas escolhidas. Deus podia ter escolhido a geração próxima ou a geração passada, fomos nós os escolhidos. E quando Deus escolhe as pessoas para viver uma experiência, é porque Ele quer alguma coisa. Só deixa eu explicar uma coisa. Quando eu estou dizendo que Deus escolheu a gente, Deus não criou a pandemia. Deus não tem prazer em ver crise. Deus não tem prazer em ver morte. Ainda nem se sabe de onde que surgiu esse troço, mas muito provavelmente seja resultado dos desequilíbrios causados pelo ser humano. Mas já que a pandemia veio, Deus nos deixou aqui dentro. Portanto, ser escolhido por Deus para viver uma experiência não é um problema. Ser escolhido por Deus para viver uma situação de crise não é um problema. É ser privilegiado. É verdade, eu creio que nós somos privilegiados por viver essa experiência. E se eu sou um privilegiado para viver essa experiência, eu tenho duas grandes possibilidades. Eu lamento, eu reclamo, eu resmungo, eu xingo o governo, eu xingo as pessoas que estão mantendo preso em casa, eu fico amargurado, eu entro em crise, eu entro em depressão, eu fico mal. Ou eu fico bem. Digo, meu Deus, já que eu estou aqui, eu quero aprender. Por exemplo, vocês já visitaram algum lugar muito legal, que nunca tinham ido, que tinham vontade de ver aquele lugar? Eu já conheci alguns lugares lindos. Aí no Espírito Santo, já tive algumas vezes aí fazendo palestras e eventos. Eu nunca esqueço, primeira vez em 2004, quando eu fui fazer uma palestra, eu não vou lembrar o nome da cidade. Não vou lembrar agora. Eu sei que eu fui de avião e depois até essa cidade eu viajei muitas horas de ônibus. E nessa viagem de ônibus, no caminho, houve um acidente e parou tudo. E um calor desgraçado. Gente, que terra quente de vocês. Aqui eu estou com frio, aqui está geladão, a terra de vocês é muito quente. E eu nunca esqueço que o ônibus parado, naquele calorão, eu não vou ficar dentro do ônibus. Eu estou num lugar que eu nunca estive, embora seja no meio da estrada. Eu desci e tive a experiência, pela primeira vez na minha vida, de entrar num cafezal. Vocês vão dizer, mas que bobagem. Não, mas gaúcho não conhece isso. Quando a gente está num lugar, a gente tem que aproveitar o lugar.
Quando a gente está passando por uma experiência, aproveita a experiência. Eu tenho um amigo meu que, quando ele viaja, ele adora ficar dormindo no hotel. Eu digo para ele, cara, não faz isso, tem que aproveitar a experiência. A pandemia é uma experiência. Aproveita a experiência. Tira aprendizados da experiência para que a tua vida fique diferente depois da pandemia. Quero lembrá-los que depois da pandemia nós vamos ter 3 grupos de pessoas. O grupo de pessoas que depois da pandemia vai ficar muito pior do que entrou. Mais amargurados, mais azedos, mais chatos, mais insuportáveis, mais ranzinzas. Vai ter segundo grupo de pessoas que vai sair exatamente como entrou, não aproveitou, não fez nada, não mudou nada. E tem o terceiro grupo de pessoas que vai sair melhor, vai sair mais crescido, mais amadurecido, mais amoroso, mais alegre, mais leve, que dá gosto ficar perto dessa pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o grupo que tu quer sair da pandemia? Dos mais ranzinzas? Do que nada aconteceu? Ou do que vai ficar muito melhor? Eu já decidi. Eu quero ficar muito melhor. Por isso nós vamos conversar hoje sobre como ficar melhor e nos cuidar. Bom, já conversei bastante com vocês. Vamos fazer um intervalozinho? E depois do intervalo eu vou falar da nossa vida, dos nossos sentimentos e do nosso coração. Eu já volto. Tem
Vamos continuar? A partir de agora nós vamos entrar na nossa vida. Vocês lembram quando foram no colégio, aqueles que tiveram oportunidade de estudar lá no passado, nos diziam uma coisa interessante. Em quantas partes é dividido o corpo humano? Lembram? Eu decorei bem. É cabeça, deixa eu mudar aqui meu computadorzinho, vai. Cabeça, tronco e membros. Yes, eu sou bom, eu guardei essas informações. Alguém disse que no colégio a professora perguntou para o Joãozinho em quantas partes é dividido o corpo humano. E o Joãozinho disse, depende do acidente, mas na realidade é cabeça, tronco e membros. Portanto, quando eu estou falando essa divisão, eu estou falando do corpo. O corpo. Todos nós temos corpo. Vocês têm corpo? Claro que tem. Uns mais bonitos, outros mais lindos, outros mais maravilhosos, mas todos têm corpo. Uns têm um nariz maior, outros têm um cabelo menor, outros têm uma perna torta, uma perna reta, todos têm corpo. Porém, nós temos uma outra coisa importante dentro de nós, que é a nossa alma. A alma. Essa divisão está na Bíblia. Diz que nós temos um corpo, uma alma e temos um espírito. E agora? Agora já complicou o negócio. O que é corpo? É esse negócio lindo que eu tenho. O que é alma? É todo o mundo dos meus sentimentos, das minhas emoções, daquilo que eu experimento, legal. E tem o espírito, que é tudo aquilo que diz respeito à minha comunicação com Deus, enfim. O nosso corpo. Deixa eu fazer uma pergunta assim, de 0 a 10. O que tu acha do teu corpo? Eu sei que tem algumas mulheres aqui no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo não tem, mas tem umas mulheres que insistem em dizer que o seu corpo não está legal, que precisaria perder 3 quilos, que precisaria tirar uma gordurinha, que tem um probleminha com o cabelinho branco, tem um problema com a estria, tem um probleminha com sei lá o quê. O que tu acha do teu corpo? É incrível. Mas o corpo não é a estria, não é o nariz, não é a boca, não é sei lá o quê. O nosso corpo é uma coisa incrível, fantástica. O nosso corpo é uma máquina de milagres. Para que a nossa vida aconteça, para que eu possa conversar com vocês aqui agora, dentro de mim, desde que eu comecei a conversar com vocês, já aconteceram milhões de coisas. E não coisas simples, coisas muito complexas. Por exemplo, para que eu converse com vocês, eu estou aqui manipulando 2 computadores, tem 4 telas, tem um microfone, um som, luz. Eu estou ligado em tudo que está acontecendo. Sabe como é que as coisas funcionam dentro do meu cérebro? Rápidas, numa velocidade de 400 km por hora, cada coisa transitando aqui. E são bilhões de coisas circulando na minha cabeça. É na tua vida também. Você sabe que nós temos nervos, né? Alguns até dizem que sou doente dos nervos. Todos nós temos nervos. Os nossos nervos são longos ou curtos? O que vocês acham? Se esticar os nossos nervos, todos eles, nós teríamos 75 quilômetros de nervos de uma pessoa. Se eu pensar, por exemplo, nas artérias, aqueles pequenos caminhozinhos por onde passa o sangue. Vocês acham que tem muita artéria ou pouca artéria? Não, vamos rápido. Tem nada menos do que 97 mil quilômetros de artérias dentro do meu corpo. E se eu pensar, por exemplo, na respiração, quantas vezes vocês respiram por dia? Quantas vezes? Assim, 20 mil vezes por dia. 20 mil respirações a cada dia. Isso não é algo incrível? Isso não é nada fantástico? Sim, nosso corpo é um laboratório de milagres. Por exemplo, dentro do nosso corpo acontecem reações químicas toda hora. Só para ter uma ideia, só no nosso cérebro, as reações químicas são 100
1000 reações por segundo que acontece dentro de mim. Que mais? Nossos olhos são capazes de ver 10 milhões de cores. E o coração de vocês tá batendo? Legal, claro que tá. Quantas vezes o coração de vocês bate por dia? Conta aí, vamos lá. 100.000 vezes por dia. Este é o nosso corpo. Nosso corpo é uma fábrica incrível de milagres. O nosso corpo é um laboratório em que Deus desenvolve coisas que nenhum ser humano é capaz de realizar. Nenhum cientista até hoje foi capaz de inventar um coração. Um coração para que ele dê uma batida. Nenhum cientista conseguiu fazer, porque tem uma coisa mecânica, tem descarga elétrica, tem reação química, tem válvula que fecha, válvula que abre para uma vez. E ele fica batendo todo o tempo. O meu já faz muito tempo que bateu. Esse dia até fez um cálculo, não lembro, mas é uma coisa de louco que o meu coração já bateu. E se ele falhar uma vez, eu fui para o beleléu. Por isso, quando nós pensamos na nossa vida, nós temos que lembrar de que nós somos incríveis, somos maravilhosos, nós somos uma obra de Deus. E se não fosse esses milhões, bilhões de milagres, a vida não existiria. Por isso, quando eu penso nisto, minhas queridas, eu não tenho o direito de ficar reclamando que o meu nariz é torto. Eu não tenho o direito de ficar reclamando porque tem uma barriguinha aqui que me incomoda. Eu não tenho o direito de ficar dizendo, mas se meu cabelo fosse não sei o quê, o meu tá branco, puxa, ele já foi tão preto, que saudade. Gente que adora reclamar, e gente que quer fazer lipoaspiração, e gente que quer fazer não sei o quê. Eu tinha uma paciente no consultório que ela vivia reclamando que ela tinha uma barriguinha. Não era perceptível, uma pessoa magra. Até que ela brigou com o marido. E aí, o marido disse que ia se separar dela. E aí ela disse para o marido, eu só me separo se tu me pagar uma lipoaspiração. E o marido estava tão desesperado para se separar daquela mulher, fez um financiamento, pagou uma lipoaspiração e separaram. Primeira coisa, ela fez a lipoaspiração, ficou 2 meses sem voltar no consultório. E o dia que ela chegou muito bem vestida, disse, viu? Não dava para perceber absolutamente nada. Mas para ela tinha mudado a vida. Agora ela estava feliz. 2 semanas depois, ela estava reclamando porque tinha aumentado o peso. Meu Deus, quando a gente fica só reclamando, quando a gente sempre fica justificando que a infelicidade da gente está no corpo, a gente esquece que nosso corpo é uma fábrica de milagres. É uma fábrica incrível. Nós somos uma obra maravilhosa de Deus. Sabe qual é a minha sugestão? Próxima vez que tu for lá no teu banheiro, na frente do teu espelho, e no banheiro a gente pode ficar sem roupa. Olha para o teu corpo no espelho. Primeira pergunta vai ser, tá aquele negócio que eu queria, né? Não faz isso. Diz assim, aqui está uma obra maravilhosa de Deus. Declara, celebra a tua vida. Diz para Deus, obrigado. Porque se uma batida de coração tivesse falhado, já não estava mais aqui. Mas as obras de Deus são perfeitas, são maravilhosas. Celebrar a vida, comemorar a vida, é fantástico. Mas eu disse que nossa vida é dividida em corpo, alma, né? Então veio o segundo elemento. E agora que eu quero conversar contigo. Porque a alma é realmente a nossa essência. A alma é o nosso centro. A alma do latim significa o que anima. O que anima. Significa o que me anda, que me faz mexer, conversar, andar e tal, é a minha alma.
Lembra que Deus, quando nos criou, Deus fez o sopro de vida. Entrou a alma. É verdade, temos uma alma tão fraquinha que não anima. Tem pessoas com tanto desânimo que não tem mais disposição, vontade de viver. Quais são as características da alma? Só para a gente entender um pouquinho. Nós temos nosso pensamento, nosso intelecto, as nossas vontades, nossa consciência, nossas decisões, nossa emoção. E aqui eu quero lembrar de que a gente adoece do corpo, a gente adoece do estômago, adoece do pulmão, adoece do intestino, adoece não sei de quê, e a gente adoece também da alma, principalmente naquilo que diz respeito às emoções. O nosso emocional é o que nos diferencia de todos os outros seres. O nosso emocional é o que nos faz especiais. Só para que vocês entendam uma coisa que eu acho tão importante. Tudo que tem no planeta Terra não tem emoção. Tudo que tem no planeta Terra não tem sentimentos como os nossos. O emocional é aquilo que provoca comoção, que provoca os sentimentos intensos, que nos deixa assim com... yes, estou indo, eu sou o que eu sou. Vocês já pensaram que nenhum ser no planeta Terra tem emoção? Eu sei que alguns vão dizer assim, meu cachorro tem, ele chora de saudade de mim, ele não sei o que mais. Sim, cachorro tem emoção de cachorro. Emoção como de gente, ninguém tem. E aí tem mais uma coisa que me chama a atenção. No mundo, aliás, o nosso mundo está dentro do sistema solar. O sistema solar está dentro da Via Láctea. Dizem alguns caras aí que na Via Láctea tem 1 bilhão de estrelas. A gente não consegue nem no Sol. E mais, os caras dizem que deve ter 1 bilhão de constelações, com 1 bilhão de estrelas em cada uma. Isto é o infinito de Deus. E até onde nós temos conhecimento, dentro de tudo isto, só quem tem emoção somos nós. A gente chora de saudade. A gente chora porque ama alguém. A gente sofre agora esse período de pandemia, de não poder chegar a dar um abraço. Isso é emoção. A gente tem uma coisa linda chamada afeto, que são os nossos sentimentos. Pessoas saudáveis têm afeto, as pessoas doentes elas perdem o afeto, que é o apego, simpatia, ternura, afeição, estima, carinho, admiração, dedicação, amor. Isto nos faz especiais. Então, quando eu for lá no banheiro para dizer assim, eu sou uma obra maravilhosa de Deus, também olho no espelho e digo assim, Deus me fez especial porque eu tenho emoção. As emoções é que dão significado à vida. O resto é o resto. O que tem tudo nas nossas emoções? Vamos pensar um pouquinho rapidamente? Quando tudo eu estou fazendo essas colocações para vocês, estou pensando que essas coisas todas podem fazer a vida ficar melhor ou pior. Quando nós não estamos bem, nós temos problemas nas nossas emoções. Eu vou citar rapidamente, por exemplo, a alegria. A alegria é uma coisa linda. A alegria a gente sente quando? Quando tudo dá certo, quando nos agradam, quando eu não fui contrariado. O pior é que tem gente que não consegue ter alegria. Tem gente que é capaz de ter uma linda comida, uma casa, uma comida, uma família, não sei o que mais, mas está sempre com uma cara de vaca atolada. Que tamanho é a tua alegria? Tem pessoas que são conhecidas pela alegria. Lá está chegando fulano, ele vai criar um ambiente alegre. Mas tem pessoas que carregam tristeza na sua vida. Essas pessoas que carregam tristeza, elas só têm um corpo e uma alma xoxa. Quando a gente só acha razões para ficar triste, tem alguma coisa errada. Porque Deus nos fez para viver em abundância.
Eu vim para que tenham vida e tenham abundância, disse Jesus. A tristeza só acontece quando nós somos desagradados. As pessoas que vivem tristes são aquelas pessoas que acham que tudo é desagradável. De 0 a 10, como é que é a tua alegria e como é que é a tua tristeza? Eu sei que as pessoas que lidam muito com a tristeza sempre vão dizer assim, mas eu tenho razões. E eu acredito que tu tenha razões. Mas todos nós temos razões para estar triste. Todos nós temos razões para estar desagradados. Eu tenho que escolher. Ou eu olho para aquilo que me agrada ou para o que me desagrada. Por exemplo, quando eu falei dos milhões de milagres que acontecem a cada dia no meu corpo, é uma coisa que me agrada. Por que eu vou olhar para coisa que só me desagrada? As pessoas que só lidam com tristeza, elas são pessoas negativas. Elas só falam de tristeza. E eu me lembro aquela história, você já deve ter ouvido aquela história, de um professor que chegou na sala de aula, olhou, foi lá no centro, fez um pontinho no quadro. Depois ele se afastou, ficou na porta e perguntou, meus alunos, o que vocês estão vendo aqui? E os alunos disseram, estamos vendo um ponto, professor. Ele disse, interessante, eu estou vendo um quadro. Tem gente que só enxerga o ponto, tem gente que só enxerga o negativo. E o quadro? E a vida? E as bênçãos? E as coisas? E as pessoas? Não vale nada? Uma outra característica da alma humana é o medo. Quem é que tem medo? Mulher tem medo. Mulher é um ser que só tem medo. O homem nunca tem medo. O homem é forte, o homem é valente, o homem é corajoso. O homem é que é o cara... Mentira. Só aqui para nós. Que os homens não se escutem. Os homens têm mais medo que as mulheres. A gente só não conta. Porque senão vocês ficam sabendo. O homem é um ser medroso. Ele só tem uma cara de macho, uma cara de valente, uma cara de forte. Eu não sei quem foi o idiota que inventou que sexo forte é o mais fraco. Uma outra característica da alma humana é a raiva. Vocês não devem ter raiva, né? Mas tem algumas pessoas que têm. Estou brincando. Todos têm raiva. Quando a gente se sente ameaçado, quando a gente se sente muito contrariado. Outra característica da alma é a ansiedade. A ansiedade é uma das áreas mais delicadas do ser humano e que mais faz as pessoas adoecerem. A ansiedade, nós precisamos conversar mais, porque esta é uma das marcas do nosso tempo. O tempo da pandemia, o tempo das dificuldades, as ansiedades vieram a 1000. Vamos fazer mais uma pausa e depois da pausa eu quero voltar para falar especificamente sobre ansiedade. Pode ser? Eu já volto. Louvemos todos juntos o nome do Senhor. 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 Louvemos todos juntos o nome
Olá, estamos de volta. Foi bem no intervalo? Tranquilo? Sempre é bom dar uma relaxada, uma parada, ouvir uma música. Mas agora nós vamos continuar. O tempo passa rápido e tem tanta coisa para nós conversarmos, então vamos falar sobre esse tema que eu comecei a falar no bloco anterior, que é da ansiedade. Tu tens ansiedade? Deixa a minha primeira pergunta. Tu costumas ter ansiedade? Muito ou pouca? De 0 a 10, tu és muito ansiosa ou pouco ansiosa? Nesse período de pandemia, todos nós tivemos ansiedade. Quem não teve ansiedade alterada teve um problema. Se eu perguntar de 0 a 10 como é que está a tua ansiedade, se tu me disser que está 10, bom, está havendo um problema. Porém, se tu me disser que está 0, o problema é mais grave, tem que internar, porque a ansiedade é normal do ser humano. E eu vou te contar um segredo. Só tem 2 tipos de pessoas que não têm ansiedade. Os mortos. Já viram morto ansioso? Não, né? E os psicopatas. Os psicopatas são aqueles que não têm afeto, eles não têm sentimento, eles matam, dão facadas e ficam fazendo um lanche do lado do cadáver. Então essas pessoas são doentes, elas não têm acesso aos sentimentos. Os demais, todos têm ansiedade. Todas as pessoas têm. Alguns mais, outros menos, num momento mais, num momento menos. A ansiedade, ela produz algumas coisas interessantes. Produz apreensão, pressa. As pessoas ansiosas sempre estão com pressa. Vamos lá, que horas vai começar? Por que não terminou ainda? O almoço está pronto? Que hora vai sair o carro? Não sei o que mais. É uma coisa incrível. A ansiedade, na realidade, sabe como é que a gente identifica? Vou dar rapidamente algumas características de pessoas ansiosas. As pessoas ansiosas, elas têm uma inquietação. Elas estão sempre se movimentando. Vocês nunca vão ver uma pessoa ansiosa olhando para o horizonte para ver o pôr do sol. Não, ela estala os dedos, ela bate na mesa, ela sacode as pernas. Já viram pessoa que aquela perninha está sempre se sacudindo, arruma o cabelo, ajeita os óculos. É uma inquietação porque ela está com um nível de ansiedade alterado. Outra coisa muito típica em pessoas que têm ansiedade é palpitação. Meu coração está com alguma coisa. Será que eu tenho problema de coração? No pronto-socorro, aqui em Pelotas, muitas madrugadas, vão muitas pessoas lá achando que estão infartando. Elas só estão ansiosas. Elas sentem taquicardia, como se o coração de fato estivesse batendo errado. Não está. É a ansiedade. A ansiedade produz literalmente falta de ar. A pessoa consegue respirar e o pulmão está bom, está perfeito. Mas a ansiedade ataca o seu sistema e dá sensações de adoecimento. Dor no peito é muito comum, mas é ansiedade. Náuseas e vertigens, calafrios, onda de calor, são coisas típicas de pessoas que têm ansiedade. Aliás, as pessoas ansiosas, normalmente, elas são negativistas, porque ela acha que vai dar errado. Ela tem um sentimento de que as coisas vão dar mal. Ela acha que nada vai funcionar e ela sofre por isso. E ela é uma pessoa negativa, porque as pessoas positivas, elas, bom, é difícil, mas eu vou. Eu não sei bem como, mas eu vou enfrentar. Então, as pessoas pessimistas, elas criam um nível de ansiedade. E quando eu falo em ansiedade, deixa eu explicar uma coisa importante. Já que todos têm ansiedade, nós temos uma coisa a decidir dentro de nós. Quem manda em quem? Eu mando na ansiedade ou a ansiedade manda em mim? Isso é uma escolha. E como é que a gente lida com a ansiedade para que isso não tome conta? Daqui a pouquinho eu vou dar algumas dicas de como lidar. Primeiro eu quero lembrá-los de que realmente a ansiedade é coisa de pessoas pessimistas. E as pessoas pessimistas apresentam taxas de doenças significativamente maiores que as pessoas otimistas. Os pessimistas
adoecem mais do que os otimistas. Sabe por quê? Porque existe uma coisa muito importante, e é por isso que nós temos que nos cuidar. Vocês que cuidam de pessoas, vocês têm que se cuidar. Porque os nossos sentimentos fazem o corpo adoecer. Vocês já ouviram falar em doenças psicossomáticas? É quando os meus sentimentos adoecem meu corpo. Preste atenção, o corpo expressa as emoções, adoecendo quando há desajustes. Muitas doenças, até pouco tempo, já se sabia, porque a pessoa está emocionalmente mal, o corpo adoece. Hoje se fala na medicina psicossomática, e a medicina psicossomática diz que todas as doenças físicas têm um componente emocional. Por isso que nós temos que lidar com o nosso emocional, cuidar do nosso emocional, ver como é que ele está, e se não está bem, tem que tratar, porque senão nós vamos adoecer. Uma coisa assustadora, literatura está cheia de livros que dizem o seguinte: todas as pessoas que têm câncer, elas tiveram, pouco antes, um episódio emocional que desencadeou o câncer. O emocional não dá câncer, mas ele liga, ele ativa, ele coloca o câncer em funcionamento. Por isso, a gente precisa se cuidar. E quando a gente fala de se cuidar, é de se olhar e de se perguntar: como é que eu vou? Vocês já viram que a pergunta que a gente mais faz no mundo é: como vai? Não era assim quando você encontra as pessoas: ô, fulano, como vai? E qual é a resposta que mais se dá? Tudo bem. Duas mentiras. Nem a gente quer saber exatamente como é que o outro vai, e nem os outros estão tão bem. Então, esse sofrimento que cada um tem, e todos nós temos sofrimento, a gente tem que se perguntar como é que vai. E aí tem um texto do Jó na Bíblia. O Jó é incrível, o Jó é um grande homem de Deus, o Jó é um homem forte, o Jó é um homem de uma fé incrível. Mas ele também sofria emocionalmente. E tem um texto do Jó que diz assim: eu estou cansado de viver. Vou parar aqui um pouquinho antes que vocês leiam o resto. Eu estou cansado de viver. O sentimento de cansaço de viver está ligado à ansiedade, ao sofrimento emocional. E quando a gente cansa muito de viver, a gente corre o risco de adoecer. Então, quando eu falo assim, vamos nos cuidar emocionalmente, é porque a gente não deve adoecer nem emocionalmente e também que esse emocional não me faça adoecer o meu corpo. E o Jó disse: cara, eu estou cansado. Vocês já viram que uma das características de quem emocionalmente não está bem é sentir-se cansado. Não caminhou, não carregou areia, tijolo, cimento, cadeira, mesa, mas está cansado. O Jó é uma expressão: quando a gente não está bem, a gente cansa. E nesta época de pandemia tem muitas pessoas com sentimento de cansaço parados em casa, porque o emocional, a ansiedade está produzindo isso. Mas o Jó não para aí. O Jó diz assim: eu vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração. E aqui ele dá uma pista de duas coisas importantes. Para que a gente se cuide, a gente tem que levar em conta essas duas palavras do Jó. A primeira coisa, ele diz: eu vou me desabafar. Não engula sentimentos. Não engula sentimentos de peso na alma. Desabafa. Só tem um parênteses. Por favor, não fica só desabafando. Porque tem gente que vai chegar perto e diz: já vai começar. Já vai começar aquela lenga-lenga, já vai começar aquelas conversinhas. Porque tem gente que só lamenta, só reclama, só desabafa. Mas o Jó nos ensina que quando a gente não está bem, é importante desabafar. Desabafar não é xingar, desabafar não é agredir. É dizer: eu não estou bem. É dizer: eu estou triste. E nesse tempo de pandemia,
Não tem problema. Eu já tive umas 2 ou 3 crises que eu fiquei muito abatido. Estou aqui dentro de casa há 6 meses, sou do grupo de risco. E quando está mal, tem que falar, tem que dizer. Porque senão vai engolir os sentimentos e vai adoecer. E já que nós somos um encontro de mulheres, deixa eu fazer uma fofoca dos homens. Vocês não contem muito para eles, porque senão eles vão ficar bravos comigo. Se bem que eu estou longe também, não tem problema, né? Os homens no Brasil morrem 8 anos, em média, mais cedo que as mulheres. Porque o homem não desabafa. O homem não diz que está mal. O homem tem cara de bom, de valente. E ele engole sentimento. Para terem uma ideia, isso mata. E o Jó disse assim, eu tenho que desabafar, eu tenho que contar, eu tenho que falar para alguém. Os homens morrem porque não sabem lidar com sentimentos. As igrejas vivem fazendo excursão de viúvas. Não tem excursão de viúvo? Ou vocês têm aí? Não tem. Nós homens, para nossa vergonha, nós não sabemos lidar com sentimentos. E o Jó diz, desabafa. Diz, escolhe uma amiga. Escolhe alguém. Não dá para desabafar para todo mundo. Vai lá botar no Facebook. Hoje levantei muito triste. A vida é uma droga. Não faz isso. Mas escolhe alguém. Todos nós temos que ter 1, 2, 3 amigos, amigas de intimidade. E o Jó disse, eu preciso desabafar. Eu preciso dizer que eu não estou legal. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Vocês muitas vezes já foram visitar amigas e a amiga começou a desabafar que não estava bem. Já fizeram isso, não fizeram? Pois bem, o que a gente faz nessa hora? Primeira coisa, não fica dando conselho nem derramando frases prontas. Quando a pessoa quer desabafar, sabe o que ela mais precisa? Ser ouvida. Olha bem para os olhos dela e diz, tá bem, então me fala mais. O que é? Porque ela só precisa desabafar. Vocês não têm ideia o número de pessoas que vai no consultório e que fala durante 50 minutos sem parar. E quando termina a sessão diz assim, como foi boa essa sessão hoje? Eu já saí daqui diferente. Eu não disse uma palavra, porque desabafar é bom. Mas o Jó tem 3 coisas do texto. Ele diz que ele está cansado de viver, ele precisa desabafar, mas tem uma coisa do Jó nesse texto que a gente precisa aprender. Eu preciso falar da amargura que eu tenho no coração. Eu preciso falar da amargura, raiva, coisas não perdoadas, sentimentos que não foram bem trabalhados, nos adoecem. Não adianta a gente querer cuidar dos outros se a gente não lidou com as nossas raivas, com as nossas amarguras. E aí entra uma das palavras mais incríveis, mais lindas do nosso português, mas mais difícil, que é perdoar. Quem não perdoa, sofre. Quem não perdoa, adoece. Quem não perdoa, não dorme bem. Há uma série de doenças do corpo que vêm do não perdoar. Então, quando Jó diz, eu estou cansado, eu preciso falar, eu preciso limpar minhas amarguras. Minha querida, depois desse nosso encontro hoje, começa a dar uma olhada para dentro da tua vida e pensar o que é que eu preciso aliviar, o que eu preciso desabafar e qual é a amargura que está te atrapalhando, a amargura da ruga no rosto, a amargura faz a gente suspirar, a amargura faz a gente ficar mal. Confessa, libera, arruma, diz, bota para fora. Você sabe que a gente não pode esconder sementes, né? Bota uma semente embaixo da terra, o que vai acontecer? Ela vai germinar. Rancor, amargura, não perdoar é semente enterrada. Alguém disse que amargura, ou rancor, ou raiva é um veneno que eu quero dar para o outro, mas eu tomo. E isto me mata.
isso me faz mal. O querido Jó disse de uma forma tão bonita, eu preciso desabafar. E antes de terminar esse bloco, eu preciso lembrar uma outra coisa muito importante, que nas nossas almas a gente adoece, a gente tem problemas e tem dificuldades, mas existe uma coisa muito séria chamada depressão. É a doença do nosso tempo, é a doença da nossa época, é a doença em que simplesmente mais de 350 milhões de pessoas estão em estado grave de depressão. Mais de 50% das pessoas que se suicidam é por depressão. É a doença que mais gera atestados de saúde, incapacitando as pessoas para trabalhar. A depressão não é uma bobagem, a depressão não é uma frescura. A depressão é uma doença que precisa ser tratada. A depressão tem características próprias que tem que ser um profissional que avalia, mas quando acontece é preciso medicamento e terapia. Só remédio não cura a depressão e, em alguns casos, só a terapia também não. É preciso juntar a terapia com o remédio. Quais são as características de uma pessoa que está com depressão? Humor deprimido, pensamento tudo é negativo, ela não tem mais prazer em nada do que faz na vida, ela não tem mais ânimo para absolutamente nada e ela é devagar, ela começa a andar devagar em tudo. A pessoa que está com depressão, ela começa a se fechar no quarto, ela começa a se esconder, ela começa a deixar de viver. Se tu que está aqui hoje está começando a sentir algumas características dessas, procura ajuda. E se tem alguém, querida, teu, e tu está percebendo isso, vai ao encontro. Eu disse que eu queria terminar, vou terminar lembrando que as dores emocionais, o estado emocional da gente, tem alguns sinais. Eu quero citar esses 5 sinais, que são sinais que identificam que a pessoa está adoecendo emocionalmente, que o seu íntimo não tá legal. Primeiro, a mudança de personalidade. A pessoa sempre era muito legal, muito querida, muito animada, muito disponível. Daqui a pouco ela fica modificada. Segunda característica, ela começa a ficar mais irritada, mais agitada. O seu humor não é mais o mesmo. A pessoa que sempre era de tão bom humor, de repente está com a cara fechada. Daqui a pouco, qualquer coisa ela se irrita. Uma vez, 2 vezes, uma semana, 2, não tem problema. Mais de 3 semanas nos preocupa. A pessoa começa a se isolar. Ela não quer mais ir no grupo, ela não quer mais sentar na mesa, ela não quer ficar mais ao lado de pessoas. Uma quarta característica, ela para de se cuidar. Ela toma mais banho todo dia, já não arruma mais o cabelo, já deixa a roupa tirada no chão, ela começa a se cuidar menos. E, finalmente, a opressão, isto é, tudo é muito difícil para ela, tudo é muito complicado. E aí ela se assusta com tudo, ela se preocupa com tudo, tudo é muito terrível. São sinais de que as dores emocionais estão crescendo. Quando isso acontece, como eu disse, 1, 2, 3 vezes não tem problema, 1 semana, 2 semanas não tem problema, mas aí vai para a 3ª semana tudo muito alterado, alguma coisa está acontecendo. Vamos a mais um intervalo e eu volto para o nosso último bloco. Eu tenho dicas para nos cuidar. Eu já volto. As pessoas hoje correm traz do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a flor de algum canteiro, que bonita ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha no canteiro não tem creme nem batom, nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom.
Veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. Se Deus cuidar das plantas e pras aves dá um ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados desta forma, Deus espera que a gente faça o mundo mais bonito, mais humano e mais contente. Olá, estamos de volta para o nosso último bloco de conversa. Como passa rápido o tempo? Está sendo útil? Está ajudando a pensar um pouquinho? Eu disse no início que nós estamos em tempo de pandemia, aliás, grande novidade que eu estou dizendo, né? O que essa pandemia está causando nas pessoas? Muitas alterações. Mas tem um dado muito interessante que eu quero trazer para vocês. Entre 1/3 e metade da população que está exposta, para todos nós estamos vivendo a pandemia, pode vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica, isto é, de 1/3 a metade da população do mundo está sujeita a ter problemas emocionais. Por isso vocês que são da UASI, que cuidam de pessoas, vocês que lidam com pessoas, vocês que são tão cuidadosas com pessoas, eu preciso lembrá-las de que também vocês estão sujeitas a sofrerem consequências e sofrimentos deste período. E aí eu quero dar algumas dicas para vocês e anotem essas dicas e se quiserem depois podem me pedir. Eu vou até já, antes de passar para as dicas, deixar aqui o meu contato. A partir de hoje, qualquer contato que vocês quiserem fazer comigo, perguntas, alguma coisa que queiram conversar a respeito, tem aí a liberdade de me procurar pelo WhatsApp e sempre que possível eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês. Mas algumas dicas que eu quero trazer para vocês. Primeira dica, autoanálise. Eu quero sugerir a vocês que vocês tirem um tempo nos próximos dias para olharem para dentro de vocês e se fazerem perguntas. Autoanálise se faz com perguntas. Que tipo de pergunta? Como é que eu ando? Como é que anda a minha vida? Como é que eu era e como é que eu estou? Tem alguma alteração importante acontecendo em mim? Tem alguma coisa que eu tinha que eu não tinha que eu tenho agora? A autoanálise é se perguntar. Como é que está o meu humor? Como é que está o meu ânimo? Como é que está a minha libido? Como é que está o meu sono? Como é que está meu apetite? Se analisar, se fazer perguntas. Como é que está? A segunda dica que eu quero trazer para vocês é cuida da tua saúde mental. Cuida da saúde mental. Significa, se tem alguma coisa que não está conseguindo lidar bem, sentimentos que estão te incomodando muito, raivas, baixa autoestima, coisas que estão te fazendo mal, procura uma ajuda. Ministros e ministras são excelentes pessoas a ajudá-los. Quando eles não conseguem, porque algumas coisas pode ser que fuja a sua alçada, vai atrás de um profissional. Nós não viemos no mundo para viver mais ou menos. Nós viemos no mundo para viver bem. Se a tua saúde mental não está bem, procura ajuda o mais rápido possível. Terceira dica que eu quero deixar, cuida da tua saúde física. É verdade. Quando eu falo saúde física, não estou falando só de alimentação. Todos nós entendemos de alimentação, mas nos alimentamos mal muitas vezes. Faz exercício físico.
É regra, no mínimo 3 vezes por semana tem que fazer exercício físico. Exercício que acelere o coração, pelo menos por meia hora. Se puder fazer 5 dias, melhor. Isso vai te dar um emocional melhor. Nós temos alguns hormônios que são liberados durante o exercício físico que ajudam tudo na nossa vida. É antidepressivo, ansiolítico, ajuda sono, ajuda tudo. Endorfina é um dos hormônios, mas só tem fazendo exercício. Uma outra dica que eu quero dar para vocês: façam um hobby, se divirta, faça alguma coisa. Vocês mulheres sabem melhor do que os homens. Vai fazer um bordado, um tricô, uma pintura, vai fazer alguma coisa. É importante. Uma outra dica que eu quero passar para vocês: aprenda alguma coisa nova. Não fique no seu dia a dia. Eu atendi essa semana uma pessoa no consultório, uma senhora, ela disse que de manhã levanta, arruma a casa, faz o almoço, almoça e senta e fica sentada a tarde inteira. Não, por favor, tem que inventar alguma coisa, aprender alguma coisa. O YouTube está cheio de dicas, o Google está cheio de informações, vai atrás. Outra dica que eu quero deixar para vocês: cuida do excesso de informações. Cuidado. Os veículos de comunicação, eles estão muito interessados em tragédia, porque isso dá audiência, as pessoas gostam de sofrer. Eu vi alguém esse dia dizendo que a Globo não é mais Globo, é a TV funerária. Cuidado com o excesso de informação. Vocês sabiam que desde o início da pandemia não teve mais notícia nova? Tem que usar máscara, ficar distanciado, usar álcool gel, se proteger. O resto não tem mais novidade. Mas a imprensa tem notícia. Mudou o número de mortos. Mas esse número de mortos não é monstruoso. Eu vi que no mundo morreram quase 600 mil pessoas com essa pandemia. Sabia que nesses 6 meses morreu 3.300.000 do coração? É importante as mortes da pandemia, mas cuidado com o excesso de informação. Uma outra dica importante: converse sobre os seus sentimentos. Pegue alguém, diz, vamos falar, o que a gente está sentindo? Como eu disse, não fica só lamentando, só falando sentimento, mas tem que falar. Uma outra dica, esta é muito importante. Quando a dor está aumentando, quando as dificuldades estão grandes, chore. Chore, não faz mal. O choro não é invenção do diabo. O choro não é invenção do inimigo de Deus. O choro é uma coisa de Deus. Os homens, eu disse há pouco, eles não sabem chorar, porque o homem não chora, e aí morre mais cedo, danado. Quando precisa chorar, chora. Eu sou muito emotivo. Eu choro até em inauguração do supermercado, posse de síndico, porque é bom chorar, mas também não chora todo o tempo, senão ninguém aguenta. O choro é uma linguagem do peso dos nossos sentimentos. É uma linguagem que diz de que as coisas não estão legais. Outra dica importante: seja positivo. Vocês conhecem aquelas pessoas que dizem assim, bom dia, e elas dizem assim, mas eu acho que vai chover. E a gente diz, olá, e assim, olá por quê? Tem gente que só empurra para baixo. Só empurra para baixo. Vou tirar o meu celular, meu WhatsApp aqui, já anotar para não ficar aí exposto toda hora, tá? Seja positivo. Isto é, vamos tentar? Vamos. Tem gente que é negativo de nascença, hein? É uma loucura. Aquelas pessoas dizem assim, vamos fazer um passeio esse final de semana? Acho que não, né? Se não, quem sabe a gente deixa para depois. Vamos fazer uma viagem nas férias? O dólar está muito caro. Não, a gente não quer fazer uma viagem de dólar. Mas não sei se vai dar certo. As pessoas estão sempre empurrando para baixo. Seja positivo. As pessoas negativas, sabe qual é a impressão que eu tenho? Que elas de manhã, elas não tomam café de manhã. Elas chupam um limão. E ainda botam um pouquinho de sal para ficar mais amargo, né? Porque elas estão sempre assim, com o olhar meio azedo. 10 da manhã elas não tomam um cafezinho, elas chupam outro limão para azedar o dia. Seja positivo. As coisas não estão fáceis, não. O mundo está difícil, está
troço chato de andar de máscara, a gente está sujeito a ser contaminado daqui a pouco, a gente vai... Sim, é sim. Mas o mundo não acabou. A vida não terminou. Eu preciso aproveitar esse momento. Lembra que eu disse no início? Aproveita a oportunidade para alguma coisa legal na tua vida. Seja positivo. Uma outra dica que eu quero deixar assim, com muita insistência, peça ajuda. Se precisar, se sente que, olha, eu não estou conseguindo segurar a barra, pede ajuda. Vai a alguém. Eu tenho trabalhado direto, todas as semanas, com grandes grupos de ministros e ministras. Eles são humanos, eles precisam de gente que os escute e eles também estão prontos para escutá-lo. Portanto, peça ajuda. Vai para o seu ministro, para a sua ministra, pastor, pastora, sei lá onde, com quem. Não toca sozinho. Não toca sozinho. Eu sempre lembro do texto lindo, maravilhoso do Neemias na Bíblia. Só para relembrar, o Neemias ele estava trabalhando longe da sua terra, trabalhava junto com o rei, era o braço direito do rei. Chega o Anani, o irmão dele. O Anani traz uma notícia trágica, que o povo está todo mal, as pessoas estão sofrendo. Ele tem uma notícia muito trágica. Quando Neemias recebe a notícia trágica, ele tem 5 reações, que são reações que nós podemos ter, que são maravilhosas. O Neemias, a primeira coisa, quando ele sabe de que a família dele está mal, está uma tragédia, ele para. Neemias capítulo 1, versículo 4. Ele parou. Quando a gente recebe uma notícia trágica, a gente leva um choque, a gente para. E março, abril foi o nosso tempo de choque, de parar. Meu Deus, o que vai ser da nossa vida? Diz o texto na Bíblia que logo em seguidinha o Neemias chorou. O Neemias era um cara que sabia chorar. O Neemias não tinha problemas em chorar. E ele chorou muito, 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 muito. Diz que logo em seguida que ele chorou, ele lamentou. O que é lamentar? É dizer, mas que chato, que droga, que está ruim, a vida era... Lamentar. Nós temos o direito de lamentar. Todos nós temos o direito de lamentar. Mas não só ficar lamentando. Quem só fica lamentando não está mais vivendo. Logo em seguida, diz o texto da Bíblia que Neemias jejuou. Ele começou a se preparar para enfrentar a nova fase. E o jejum, nós luteranos não temos muito hábito de falar de jejum, mas é uma coisa linda, fantástica. Eu tenho feito grandes experiências com jejum de curto prazo. Eu tenho feito jejum intermitente, você já deve ter visto, ouvido falar. Se não ouviram, vai lá no Google, jejum intermitente. São jejuns de 16 horas. Eu janto às 8 da noite, depois almoço só no outro dia. Isso me faz um bem, isso deixa o corpo melhor, a mente melhor. O Neemias foi jejuar. Por quê? Porque ele estava vivendo um momento muito difícil da vida dele. E finalmente, o que ele faz? Ele ora. Buscar em Deus a ajuda, buscar em Deus o consolo, buscar em Deus a força, buscar em Deus a capacidade de enfrentar, é exclusividade de quem crê em Deus. Tu crê em Deus? Sim, está na oásis, está trabalhando. Busca Deus, busca Ele. Ele vai te ouvir. Deus não prometeu tirar o problema. Deus prometeu dar forças para enfrentar o problema. E mais uma dica. Levanta a cabeça. Ânimo. Cabeça firme. Tá difícil, mas vamos. Tô suando a camiseta, mas vamos. Toca em frente. Ânimo, ânimo. Jesus disse: no mundo passais por aflições. Lembra que ele disse? No mundo passais por aflições. Ele não disse que talvez. Ele disse que é certo. Ele não disse que uma ou outra vez. É certo. A aflição é parte da vida. Se tem alguém, se tu está me assistindo agora, está passando por aflição, parabéns, isso é normal.
Se tem alguém que não está passando por aflição, lamento te informar, vai chegar. Mas Jesus não para para isso, dizer, vai ter tragédia, vai ter aflição. Aí ele diz assim, tende bom ânimo. Jesus estava dando a dica. Levanta a cabeça, não fica com peninha de ti. As pessoas têm pena de si, elas dizem, sabe comigo o que acontece, a vida é tão difícil, não sei o que mais. Não, levanta a cabeça. Porque Jesus disse, no mundo passaste por aflições, tende bom ânimo, porque eu já venci. Ele já experimentou, ele já sabia, ele é mais, ele já tem ele teve a experiência de passar pelos sofrimentos e de vencer a morte para nos dar a vida. Portanto, nesse tempo de pandemia, não vai ficar pronto logo esse negócio todo, não vai passar logo, vai demorar muito para alguma vida mais ou menos normal. E aí, vamos esperar que passe tudo para ficar feliz? Não. Vamos ser felizes agora. Vamos ser felizes agora. Já. Hoje. Levantar a cabeça. Olha aí para o teu marido ou para quem mora na tua casa, assim, acabaram as lamentações, agora eu vou viver. Isaías 40 diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Os que esperam no Senhor têm uma possibilidade legal de enfrentar a vida. Aproveita. Minha esposa decorou minha casa, nossa casa. Em vários lugares tem esse versículo, os que esperam no Senhor renovam suas forças. E um dia ela adoeceu. A Eliana adoeceu e ela foi para o hospital. E era 2 horas da madrugada, eu estava lá no quarto cuidando dela, quando a pressão dela começou a cair 10/8, 9/7. E veio a enfermeira, eu botei a mão na cabeça, embaixo da cabeça dela, e disse, nega, os que esperam no Senhor renova suas forças. E ela levantou assim, estava muito abatida, ela levantou, brilhou o olho dela. Ela fechou o olho e naquela hora ela morreu. Eu te conto isto porque até o último segundo da vida, os que esperam no Senhor renovam suas forças. Eu não conto isso com pena, porque ela foi antes para a festa do reino. Os que esperam no Senhor, renova suas forças, renova a tua força, não te abate, não te entrega, seja feliz. Se não está conseguindo, procura uma ajuda. Muito obrigado pela oportunidade de ficar aqui com vocês. Sou grato, muito obrigado, meu Deus, por esse momento. Que Deus abençoe. E que sejas feliz. Estava triste, deprimido, procurando Jesus. Este túnel é tão